Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984410010. Você vai mandar o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show. Até porque o cara tá aqui não pode dar consultoria online, né, cara? Tá só aqui pra bater um papo comigo. Mas o cara lançou um quadro semana passada que está dando o que falar, literalmente. Eu tenho o prazer de receber o advogado. Como é que tá, doutor? Tudo bem? Tudo certo. Como é que tá, mano? Não, fala a voz pra ver se a galera te conhece. Não, fala o jargão. Fique ligado no que é legal. Tá bom, o advogado doutor João Paulo Mondardo Rocha tá aqui batendo papo. Acho que semana passada lançamos o quadro, isso ou na outra já? Faz 2 semaninhas? Eu creio que foi no final da outra semana, então vamos considerar essa semana, né? Sabe que tem gente brigando comigo, tem que mudar o nome do quadro, né? De Família e Sucessão pra Fique Ligado no que é legal. Vamos ver, né? Vamos testando. Já falaram pra mim que tem que... Quem sabe? Tem que modificar. Tá, vem cá, doutor, olha só. Partindo desse princípio de que a gente criou um quadro, nós tínhamos alguns desafios de colocar dicas de direito no ar. Certo. Que geralmente são coisas complexas. É um universo complexo para os meros mortais, né? Porque nós, meros mortais, só vamos entender de direito quando precisamos de um advogado. E olhe lá. E olhe lá também, é verdade. Eu me lembro muito bem quando eu estava no início da faculdade de Direito, que um professor meu falou que nós não estávamos fazendo uma graduação e sim aprendendo uma nova língua. É verdade. Porque, querendo ou não, né, por não ser uma ciência exata e ainda mais o direito brasileiro ser pautado em códigos, né, enquanto o direito que a gente chama no Brasil, que é o civil law, enquanto nos Estados Unidos, que é o outro famoso, por se vê em séries, em filmes, é o common law. Qual é a diferença do direito anglicano dos Estados Unidos para o direito romano, que é o brasileiro? Que são pautados em legislações, o nosso, né? Então há uma interpretação muito maior. Tá, né? Mas qual a diferença primordial entre os dois? Então, o direito brasileiro, ele é pautado em leis. Tá. E, até hoje em dia vem sido mesclado, porque existem tanto as leis, que é algo que é discutido no legislativo e depois sancionado pelo executivo e vice-versa. Às vezes até o próprio executivo legisla. Hoje está essa bagunça, né, entre os 3 poderes. E enquanto lá no direito anglicano é pautado pelas jurisprudências, ou seja, tu pode ver em qualquer filme norte-americano, em qualquer série, no caso tal foi definido assim, então nesse caso, por ser similar, vai ser definido assim. E aqui no Brasil vem sido meio que algo mesclado, porque ainda que nós utilizamos, em princípio, a Constituição, depois os códigos civil, penal, tangendo algo que for a matéria do processo. Aí depois existem também os códigos de processo civil e penal, enfim, Código de Defesa do Consumidor, o Código Tributário Brasileiro, enfim. Essa é a diferença. Enquanto que no direito anglicano a maior validade se dá à jurisprudência, ao antigo entendimento. Agora, quando você fala de entendimento, doutor, uma coisa vem à mente, né? Eu acho que todo o entendimento do direito é uma opinião do humano, né? Agora, eu não sei se isso tem fundamento ou não. Ela começa a mudar a partir do momento que a gente começa a ter uma vida digital, né? Porque a vida digital mudou significativamente a maneira com que nos relacionamos, né? Como é que foi entendido isso no direito brasileiro? Hoje no direito brasileiro nós temos o marco, né, digital, que está aí sancionado pela LGPD, onde ainda hoje algumas empresas burlam, né, a LGPD, que é aquela famosa coisa do nada tu tá recebendo uma ligação, tu recebeu um spam, enfim, com dados teus, assim, mas é algo assim, não é só o teu nome, né? Não é só o nome absurdo, do humano. É absurdo. É o teu CPF, o teu número de telefone, teu endereço residencial. É algo assim, que isso já é uma infração que foi sancionado, entre aspas, recentemente pelo histórico brasileiro de lei. Mas o que eu entendo desse teu pensamento é que hoje o jurídico, o judiciário, ganhou muitos holofotes pela questão política, eu vejo também. Porque o STF passou a ser notícia quase que diária, né? Em qualquer jornal que tu assista, desde
num jornal de TV aberta até um jornal que tu tem acesso pelo teu smartphone, pelo teu computador. Então, eu vejo que muito é isso. Muito embora a jurisprudência esteja presente no direito brasileiro há anos já. Quando você fala de jurisprudência, por exemplo, um caso foi julgado de um jeito e vira referência para julgamento de outros casos, é isso? Exato. Daí isso tem abrangência estadual, por exemplo, no nosso Tribunal de Santa Catarina, situado em Florianópolis, perante os seus desembargadores, há um entendimento que existe uma repercussão geral para o Estado, né? E nesse caso, daí também existem as instâncias superiores, que é o STJ, STF, TST. Entendi. Então, é a última instância, é isso? Isso. Daí vai da matéria a ser discutida. Por exemplo, o STJ, ele trata do direito num todo, né? Lá em Brasília. O STF, ele é considerado o protetor da Constituição Federal. Ou seja, se a matéria a ser discutida, o que está ali para ser revisto num recurso, que é o recurso extraordinário, aí sim vai para o STF, diferente que daí o recurso especial vai para o STJ. Eu falei de um filme semana passada, como é que é o nome? É um fazendeiro norte-americano que luta uma voz contra o poder, né? Uma batalha entre Davi e Golias, que é um fazendeiro canadense do Canadá, que ele luta contra a Monsanto numa guerra de patentes sobre sementes transgênicas e modificadas. E o filme, ele trata exclusivamente disso, ele vai até a última instância, né, com o processo. E é um processo milionário, né? Ele não exige o pagamento, na verdade ele quer se livrar de um pagamento, né, da Monsanto na época, e o filme tem uma repercussão absurda. Eu fiquei não sei se você não viu esse filme ainda. Cara, filmaço, legal, é no Canadá. No Canadá, acho que no final da década de 90 acontece isso. E aí eles acabam falando no filme isso, que a jurisprudência mundial, ela teve uma jurisprudência mundial devido ao caso. É que daí existem os acordos onde certos países participam e assinam. Aí é claro, né? São entendimentos para cada país, entendimentos. É que, por exemplo, existem como se fossem congressos, como se fossem encontros em que países acabam por assinar, e os países assinantes desses encontros, né, dessas convenções, acabam por entender que isso faz parte da legislação. Ou seja, se é um entendimento, uma banalidade aqui, voos, né, transporte aéreo, existe a questão da Convenção de Montreal, que trata da questão de extravio de bagagens em voos internacionais, e o Brasil é signatário. Mas aí isso seriam para os países signatários. Ou seja, países que aderem àquele entendimento. Fizeram parte e assinaram a convenção. Não, mas por exemplo, tem leis que são muito específicas, né? Bom, você viajou, todo mundo que viaja se depara com isso nas suas viagens. Você nunca sabe se você está infringindo uma lei no país que você tá ou não tá. É muito difícil, né? Porque pelo direito ser uma ciência nada exata, né? É engraçado. Tu vê, às vezes, um artigo de uma determinada lei ser interpretado de uma forma por uma pessoa do jurídico e por outra pessoa ser interpretado de outra forma totalmente diferente. Te dou um exemplo. Eu lembro que o pessoal começava a viajar muito para Argentina e chegava lá, a polícia enchia o saco porque não tinha cambão dentro do carro. Você tinha que levar um cambão. Sabe, uma lei muito específica deles. Que essa é uma questão muito peculiar. Por exemplo, né, no nosso país também existem leis que lá fora não existem. A questão no Brasil de até uma certa idade tu pode ter filhos ter filhos não, poder casar com regime de bens específico. É o que você fala nas dicas que você dá, pô. Isso. Também tem a questão assim, por exemplo, eu não quero ter filhos de forma física. Natural. Não, eu digo até de procedimento. Um homem, existe uma certa idade, existe uma questão também de quantos filhos você já tem e tal. A partir de uma certa idade pode fazer sem ter filhos mesmo, procedimento cirúrgico. Então, assim, o Estado acaba, por meio de leis,
entrando na vida do cidadão. Então é algo que é... Quando você fala de Estado, até coloquei uma pauta para discussão do Transtornados, quero puxar para você. Tá. Existe uma guerra agora na Europa pela padronização da saída dos telefones de carregamento. Tá. Que infringe diretamente quem? A própria Apple. Sim. Porque eles querem acabar e padronizar o USB-C para o mundo todo. Entende? A Europa, quer dizer, é um exemplo do Estado metendo o dedo. Né? Não sei se deveria ou não, na minha opinião, não deveria. Né? Qualquer regulação de mercado deixa para o mercado. Se você não quer comprar, você não compra. Claro. Né? Na minha opinião. Né? Como é que você enxerga isso? Eu entendo, mano, que assim, muito embora eu acho que eu sou do meio termo quanto a isso. Tá. Eu acho que o Estado, algumas coisas, ele realmente tem que regulamentar. Porque senão nós iríamos beirar uma certa anarquia. Porém, assim, quando o Estado é excessivo, o Estado é obeso, né? Eu gosto de falar o Estado obeso. Estado obeso, tá boa. Que ele acaba, assim, atrapalhando, assim, tanto na parte simplória disso que a gente tá falando, de tipo, se o cara quiser casar depois de uma certa idade e passar tudo para essa nova companheira, o problema é dele. Isso ele não tá afetando a sociedade num todo. Tá. Agora tem outras coisas que o Estado necessita, assim, entrar ali e botar a mão dele em cima, né? Como questão, algumas coisas de infrações penais, Sim. algumas coisas de questão de fisco e tudo mais. No entanto, essa questão de fisco é algo bem complexa, porque há uma taxatividade para algumas coisas muito grandes, há uma taxatividade... Os entendimentos são muito diferentes, né? Até tem uma coisa que está sendo muito falada, assim, eu acho que talvez em qualquer Instagram, hoje em dia tu pode ver. Existe um certo chocolate bem famoso, que com certeza todos que estão nos ouvindo, e com certeza nós dois aqui consumimos algumas vezes, assim, que ele tem um rótulo... meio roxinho, metálico. Tá. Antigamente ele vinha envolto, né? Como se fosse um bombom. Como fosse um bombom. Tá. E agora ele vem lacrado. Por quê? Tu sabes disso? Com a classificação fiscal dele. Pela classificação fiscal. Antes ele vinha classificado como bombom. Tá. Aí ele tinha a taxatividade de 5% de IPI pelo produto. E agora, pela essa nova embalagem, muito embora o produto interno seja o mesmo, agora por esta embalagem ele passa a se chamar wafer. E o wafer, ele é isento de IPI. Então tu imagina, é 5% para cada produto. Quando tu compra um saco daqueles, quantas unidades vem? Isso para uma pessoa, uma adquirente. Agora tu imagina quanto que a empresa produtora desse chocolate economizou, né? Economizou de arrecadação. Sem fazer nada ilegal. Isso é total, só uma reclassificação fiscal. É uma questão assim que é uma dor de cabeça para os nossos colegas tributaristas, que eu tiro o chapéu. Né? Assim, eu tenho parcerias tributaristas, né, nas questões que não são do meu encalço. Até comento quando alguém vem me perguntar alguma coisa para mim, eu falo, olha, essa parte não é comigo. Seria a mesma coisa tu perguntar para um oftalmologista por que tu tá com problema de dor de barriga, mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ele, João Paulo Mondardo Rocha, ele que estreou faz umas 2 semanas o quadro Família e Sucessão, que a gente já tá pensando em mudar de nome. O que você acha? Vamos pensar. Qual é o jargão? Qual é o jargão? Fique ligado no que é legal. Tá bom, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos, senhores. Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas também. Mano, olha só, advogado top, o entrevistador top, programa top. Aqui é uma mãe puxa-saco que tá mandando, Dona Doris aqui, tá puxando teu saco. Conhece ela? Faz tempo? Faz tempo. 30 anos e 9 meses. Ela né? fala assim, mano, tô participando um pouquinho, porque é só o Mazinho que participa do programa, pô. Claro. A Dona Doris tem que participar também, então. Vem cá, o João Paulo Mondardo Rocha tá aqui num bate-papo comigo. Estamos falando sobre direito, sobre programa, sobre novo quadro, né? Ô João, você acha importante, cara, por exemplo, quando eu falo em ser humano normal, né? Seres normais, mortais, nós que não temos um contato tão estreito com o direito, apesar de sermos todos cidadãos, né?
ter essa dica que você dá, você acha que isso é relevante, cara? Eu acho extremamente relevante. Até, se eu não me engano, isso faz alguns anos já. Eu ainda era acadêmico de Direito. E houve um projeto de lei dentro da Câmara, no Federal, né? Que era o Romário ainda, o deputado. Tá. Para ter o estudo dentro dos colégios de Direito Constitucional. Dentro da escola? Dentro da escola. Por quê? Porque aqui no Brasil nós não temos essa informação. Eu por exemplo, do pré ao terceiro ano, eu não tive um contato com o direito. Tu acaba tendo contato com o direito e na faculdade de direito lá pra frente. Sim, assim. pra você que vai ser advogado. Pra nós não, né? Pra pessoas normais então, não tem. É algo assim que é muito... a minha escolha de direito, ela envolve desde convívio com amigos, família. Eu tenho parentes que são envolvidos com direito, não aqui em Criciúma em si, mas fora. E muitos amigos, né? E acaba que a gente depois vai virando muito amigo, né? Advogado, normal. Vira um chame. Eu falo pra você do exemplo, porque eu me lembro de ter contato direto com leis, né? Na minha faculdade de publicidade, só que eram leis específicas para comunicação. Certo. Que envolviam direito autoral, imagem, ética, essas leis que envolvem o mercado, sabe? Sim. Só que é muito específico para minha profissão só. Eu não falava de direito normal, constitucional, os direitos e deveres, o direito do cidadão. É algo que é muito engraçado, que eu pauto bastante em discussões, em conversas, que é a questão do inventário e do testamento dentro do nosso ordenamento. Tá. Porque, assim, é algo que é muito esparso, por exemplo, a parte do inventário. E o testamento é gigantesco, sendo que, assim, testamento é algo que não é obrigatório. Eu até acho que ele é um tanto quanto defasado hoje, tendo outras plataformas, outras ferramentas que a gente pode utilizar para precaver o planejamento sucessório, né? Então, assim, realmente... E eu imagino, assim como existe para o jornalismo, para a comunicação, leis específicas, existe para o desporto, existe para tudo, né? Então é algo que... E aí a questão que deveria ser um estudo público, que é a questão da Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, a pessoa acaba nem sabendo. Por exemplo, a lei de drogas, ela não está dentro do Código Penal. A lei de drogas é uma lei específica. Então é separado, né? É outra coisa. É separado, claro que é debatido dentro de um processo penal. Tá. Mas é algo o que deveria ser difundido perante a sociedade num todo, acaba não sendo. Acaba, por exemplo, eu vou fazer jornalismo, eu tenho uma cadeira ali da legislação, de ética, comunicação, tudo tal. Ou eu vou fazer uma faculdade de medicina, eu vou ter direito legal, de medicina legal dentro da faculdade. E você fica naquilo ali. E acaba assim, não sabendo, tanto que existe às vezes discussões com pessoas leigas. Discussão é um termo que às vezes é até pejorativo, mas assim, a conversa com pessoa leiga e ela acaba entendendo que não é assim, não é assado, porque como a gente já conversou, né? Hoje, por estar em extrema pauta o STF e demais decisões, assim, que realmente a pessoa concordando ou não com algum lado da política, chegam sendo umas barbáries, né? Então mano, um abraço, João, cara, grande profissional, ser humano, gente finíssima. Querido Eduardo Ferro tá mandando aqui. O seu Mazinho Rocha também diz, também tô ouvindo, pô, sacanagem. Fala nisso, Mazinho, parece que nós tivemos um acertador pé frio, né? Então hoje às 6 horas no Transtornados, como prometido, vamos fazer a revelação. O Choque está fazendo a apuração dos acertadores aí do prêmio, né? O presente da Homem e Companhia, né? Uma blusa da Algoz, para quem acertasse o placar. Tinha acumulado semana passada, Bahia e Criciúma. Você viu o jogo? 2-1, Bahia. Eu não cheguei a ver jogo inteiro, triste, cara. né? Eu vi, jogo triste. O Criciúma jogou bem demais, mas é a vida. Ô, seu João, você falou por exemplo de testamento. Só uma dúvida, por exemplo, né?
Maninho deixa um testamento por escrito. Suponhamos que eu tenha 3 filhos. Certo. E eu não deixe nada para um deles e escrevo no meu testamento que eu deixo para os outros 2. Isso tem validade legal ou não? Então, o testamento, como eu lhe disse, ele é uma ferramenta bem antiga e ainda é muito utilizado, mas geralmente é utilizado para aquelas pessoas mais velhas ou outras pessoas mais interioranas que não têm acesso às outras ferramentas que são que podem ser até solucionadas a questão sucessória em vida. Então o testamento, na verdade, ele permite que o testamentário, o autor do testamento, possa passar até 50% do seu patrimônio para um todo, porque os herdeiros obrigatórios, nisso estão a cônjuge, né? Ou o cônjuge e seus filhos, que são os herdeiros diretos. Meio a meio para cada um ali na história. Então, nessa questão, assim, né? Daí vai de percentual à cabeça e também tem a questão do teu regime de bens que foi pautado, né? No momento do matrimônio com a cônjuge, se ainda casado, claro. Tá, mas tem muita coisa, então você vai curtir aqui as dicas, né? Fique ligado no que é legal, mas o nome do quadro é Família. Nós vamos mudar o nome desse quadro, hein? Acho que nós vamos mudar para Fique Ligado no que é legal, com o Dr. João Paulo Mondardo Rocha. Fechadíssimo? Fechadíssimo. 2 vezes por dia, é isso na programação? Isso, exatamente. 10h20, 16 horas, confirma? Isso. É isso mesmo? Isso, 10h40 e acho que é 10h40, tá. Mas a partir das 10 da manhã... Isso, mas é sempre bom estar sintonizado na 92, independente se é pra me ouvir ou pra ouvir boa música, eu tenho certeza Quero saber se você vai colocar as dicas no Spotify. Claro. Já demorasse, né? Claro, já demorou, pode deixar. Já era pra estar no Spotify. Combinado? Combinado. Eu te ajudo, falei que eu te ajudo, isso é a parte mais fácil. Fechado, doutor João Paulo Mondardo Rocha. Fique ligado no que é legal. O cara fala sobre família, sucessão, direito, descomplica de verdade as coisas, com dicas muito bacanas aqui na programação da 92. Fechou, doutor? Fechadíssimo. Perfeito. Eu te desafiei, se agora tem um tema pra bater comigo aqui. Claro. Falar sobre direito autoral? Vamos acabar, assim, meio que tendo um retorno ao nosso primeiro papo, então, né, primeiro papo. Então, nós vamos falar sobre direito autoral, até porque eu sei que vai ser um filme de terror com o Ursinho Puff. Isso. E eu quero falar sobre isso, combinado? Combinadíssimo. Fechadíssimo, mas valeu. não espere que eu vou assistir, porque terror, confesso que não é o meu forte. Também não vejo, mas nem fudendo. Um abraço, obrigado a você que está comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa, neste programa, somos todos humanos.